Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta edição do Jornal Toda Hora. Vamos juntos conferir os principais destaques dessa tarde de quinta-feira. E a gente começa esta edição falando sobre o Banco Central dos Estados Unidos, que manteve as taxas de juros inalteradas e desafia a pressão do presidente americano Donald Trump. O chefe da autoridade monetária, Jerome Powell, afirmou que o caso em análise na Suprema Corte sobre a tentativa de Trump de destruir uma governadora do Banco Central pode ser o desafio jurídico mais importante já enfrentado pela instituição. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, manteve suas taxas de juros inalteradas em sua primeira reunião do ano, em um contexto de crescimento econômico sólido e em desafio à crescente pressão do presidente americano Donald Trump por cortes. A votação terminou em 10-2 pela manutenção das taxas de juros de referência em um intervalo de 3,50% a 3,75%. Os dirigentes da autoridade monetária apontaram que a taxa de desemprego apresentou sinais de estabilização, enquanto a atividade econômica vem se expandindo a um ritmo sólido. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, afirmou que o caso em análise na Suprema Corte sobre a tentativa de Trump de destituir uma governadora do Banco Central pode ser o desafio jurídico mais importante já enfrentado pela instituição. Diria que esse caso é talvez o caso jurídico mais importante nos 113 anos de história do Fed. E ao refletir sobre isso, pensei que seria difícil explicar por que não compareci. A afirmação foi feita ao responder uma pergunta sobre por que compareceu à audiência de 21 de janeiro relacionada ao esforço de Trump para destituir a governadora do Federal Reserve, Lisa Cook. Powell, que também classificou como politicamente motivada uma investigação contra ele conduzida pelo Departamento de Justiça do governo Trump, se recusou a comentar as declarações do secretário do Tesouro, Scott Bessent, que criticou sua presença na audiência judicial. E os agentes federais de imigração envolvidos na morte a tiros de um manifestante em Minneapolis foram suspensos em meio ao aumento das críticas ao presidente Donald Trump por seu apoio aos funcionários do ICE. Os agentes federais de imigração envolvidos na morte a tiros de um manifestante em Minneapolis foram suspensos em um momento em que aumentam as críticas contra o presidente Donald Trump por defender os funcionários do ICE. Um porta-voz do Serviço de Imigração e Alfândega afirmou que trata-se de um protocolo padrão. O jornal The New York Times informou que os sancionados são os dois agentes que dispararam 10 vezes contra o enfermeiro Alex Pretty no sábado, depois dele ser imobilizado no chão por vários agentes federais de imigração. Pretty, um enfermeiro de 37 anos, morreu devido aos ferimentos de bala no local dos fatos. Sua morte ocorreu pouco mais de 2 semanas depois da de Renee Good, outra americana da mesma idade, baleada pela polícia de imigração em 7 de janeiro, também em Minneapolis. As duas mortes provocaram indignação e vários protestos na cidade, onde agentes federais que realizam operações contra imigrantes em situação irregular são seguidos, filmados e até hostilizados por ativistas, sem intervenção da polícia local. Os democratas se opõem ao envio de agentes federais encarregados de prender imigrantes sem documentos, conforme prometido por Trump antes de sua reeleição. Segundo a oposição, isso contraria os princípios da democracia americana. E olha só, o presidente russo Vladimir Putin recebeu em Moscou o colega sírio Ahmed Al-Masharah. O encontro teve como foco o futuro das bases militares russas na Síria, que o Kremlin considera fundamentais para suas operações no Oriente Médio. O presidente russo Vladimir Putin recebeu em Moscou o colega sírio Ahmed Al-Masharah. O encontro entre os dois teve como foco a discussão sobre o futuro das bases militares na Rússia, que o Kremlin considera fundamentais para suas operações no Oriente Médio. Esta é a segunda reunião entre os dois líderes desde a queda do regime de Bashar al-Assad em 2024, que diminuiu de forma significativa a influência russa na região. Durante o encontro, Putin elogiou os avanços do novo governo sírio. Temos acompanhado de perto seus esforços para restaurar a integridade territorial da Síria. Quero parabenizá-lo pelo processo estar ganhando impulso. Sempre defendemos a restauração da integridade territorial da Síria. Você sabe disso. E apoiamos todos os seus esforços nesse sentido. Em declarações divulgadas pela televisão estatal síria, Al-Masharah destacou o apoio de Moscou e ressaltou o papel histórico da Rússia na região.
Acredito que ao longo do último ano, a Síria deu muitos passos à frente e superou várias etapas e obstáculos. O mais recente sendo a unificação do território sírio. As posições da Rússia no último ano têm apoiado a unidade do território sírio e a Rússia tem um papel histórico não apenas na unidade e estabilidade da Síria, mas em toda a região. A reunião entre os dois líderes ocorre em meio a um reajuste da presença militar russa no país. Moscou retirou nesta semana suas forças e armamentos do aeroporto de Kamishli, na região autônoma curda, localizada no nordeste da Síria. Os militares tinham se posicionado no local no final de 2019, após um acordo com a Turquia. A Rússia mantém duas instalações estratégicas na Síria, a base aérea de Jimin e a base naval de Tartus, na costa do Mediterrâneo. E por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Às 15 horas você acompanha mais notícias ao vivo. Até mais!